A carta de Tiago é um dos livros mais pontuais e necessários para a igreja contemporânea. Tiago é comparado ao Sermão do Monte e também ao livro de Provérbios. A sabedoria teológica de Tiago, volto a repetir, é comparado aos 3 capítulos do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e Tiago é comparado ao Salomão do Novo Testamento. Tiago era pastor da igreja de Jerusalém, Tiago era irmão do Senhor e ele era o homem mais bíblico e teológico de todos os servos de Deus. E esse livro de Tiago nos traz alguns princípios práticos. O apóstolo Tiago tange os grandes temas da vida cristã de forma clara e rica. Tiago está preocupado com a prática do cristianismo. Você percebe que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele desenvolve várias teses teológicas poderosas e é evidente que o apóstolo Paulo está preocupado também com a prática do cristianismo, mas o apóstolo Paulo, o que ele tem nas suas cartas é um verdadeiro tratado teológico. Mas interessante que tudo aquilo que Paulo fala em todas as suas cartas, o apóstolo Tiago fala em apenas algumas páginas. Em outras palavras, Tiago é prático, Tiago é objetivo e em poucas linhas, em poucos capítulos, ele tange todos os problemas da igreja, por tamanha e grande sabedoria. Para Tiago não basta ter um credo, professar uma fé. Tiago entende que não basta fazer uma confissão de fé, dizer que é crente, dizer que serve a Deus, dizer que ama Jesus, dizer que crê no Espírito Santo. É preciso tornar a sua vida prática baseado naquilo que você crê. A leitura da carta de Tiago nos leva então a fazer um balanço da nossa vida, um diagnóstico da nossa experiência cristã. Eu quero introduzir aqui o sermão para você entender um pouco do que nós vamos abordar aqui, porque o sermão de Tiago na carta de Tiago no capítulo 2 é sobre fé. E ele começa nos ensinando a importância da fé. Mas não só a importância da fé, como leva-nos também a distinguir a fé verdadeira. Para entendermos um pouco, você precisa entender as questões sobre fé e entender que fé é uma doutrina chave, indispensável no cristianismo. Efésios capítulo 2, versos de 8 a 9, diz que é pecado não andar por fé. E Efésios 2, do 8 ao 9, diz que nós somos salvos por meio da fé. Em Romanos 1 e 17 nos diz que o justo viverá da fé. Em Romanos 14, 23 diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, em todo o capítulo 11, nós encontramos ali uma galeria da fé, em que homens e mulheres creram em Deus, viveram e morreram pela fé. Meus irmãos, a fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, independendo das circunstâncias. Fé é confiar em Deus sem olhos. O que eu quero dizer é que fé é crer em Deus sem ter que pedir provas. É pôr o pé para esperar que o rio abra depois. É crer cegamente em Deus. A Bíblia diz que são os incrédulos que pedem provas. A Deus não se pede provas. Apenas entenda que Deus é homem. Ou quer dizer, Deus não é homem para que minta. E se Ele falou, vai acontecer. No entanto, eu tenho uma pergunta para fazer mediante esses cálculos. Qual é o tipo de fé que salva uma pessoa?
Vou dizer de novo. Qual o tipo de fé salva uma pessoa? Porque nós temos 3 tipos de fé na Bíblia, gente. Às vezes você pode dizer, eu tenho fé. Você deve se questionar qual fé. Porque a Bíblia possui 3 tipos de fé. E são elas, anotem, fé morta, fé dos demônios e fé salvadora. A fé morta, fé dos demônios e a fé salvadora. O apóstolo Tiago vai abordar aqui, nessas linhas, esses 3 tipos de fé, para fazer um teste, para você saber qual é a sua fé. Ele tem um momento que ele vai chamar a fé de fé morta, tem outro momento que ele vai chamar a fé de fé dos demônios, e tem outro momento que ele vai chamar a fé de fé salvadora. Porque em Mateus 7:21 nos ensina que nem todas as pessoas que se dizem salvas estão salvas. Senhor, Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então, vamos aprender um pouco sobre fé. A primeira fé que nós vamos abordar também é a primeira fé que o apóstolo Tiago aborda, é a fé morta. Quais são as características da fé morta? Em primeiro lugar, é uma fé que nunca leva a vivermos uma vida santa. A fé morta está divorciada da prática e da santidade. Neste caso, há um abismo muito grande entre o que uma pessoa professa e o que ela vive. Ela fala com a boca, mas não sustenta com a prática e nem com o coração. No caso, ela crê na verdade, mas a verdade nunca transformou ela. Para um exemplo que eu quero te dar, é um exemplo nacional. Em 1994, a Igreja Evangélica Brasileira já possuía 10 milhões de crentes. Muito, mas muito abaixo no caso do catolicismo, né? Então nós não alcançávamos, nós alcançávamos ali talvez 2, 3% de evangélicos. Hoje são 85 milhões do último censo do final do ano passado. E nós passamos consideravelmente em números os católicos. Ou seja, o Brasil rápido. Veja, até 94 não passava disso. O que aconteceu no Brasil? É evidente que houve uma avalanche de fé. É evidente que teve muitas igrejas confessionais, ou eles chamam de neopentecostal, com apelos e campanhas, e isso foi enchendo. Porém, temos um problema endêmico aqui muito grave. E o problema é que, apesar de termos 85 milhões de crentes, que daria para eleger 2 presidentes da República, nós não conseguimos transformar esse número em mudança de nação. Nós não conseguimos fazer com que esses 85 milhões de crentes transformem a nação, que daria. Ou seja, gente, é quase a metade do Brasil. Nós temos 220 milhões de habitantes, é quase a metade dos habitantes do Brasil. Era para ter uma mudança. Por quê? Porque a maneira que foram ganhando almas, em alguns lugares, não todos, foram maneiras carnais. Já dizia Charles Spurgeon, lobos entretendo ovelhas. O que a gente vê muito, e isso me assusta até hoje, é que o ambiente cultural virou um ambiente de shows. E há igrejas hoje no Brasil, copiando igrejas americanas, que suas pregações é de 8 a 12 minutos. E o culto é voltado para o louvor e o palco com muitas luzes, etc. E o culto é voltado 1h30 de louvor. 1h30 de louvor. E no máximo 12 minutos de palavra. Como que uma coisa dessa pode dar certo? Um outro detalhe que nós percebemos no Brasil, que a fé
de 85 milhões de pessoas ainda não transformou a nação, não revertemos esse número de salvos para mudança de nação, é a falta de pregação bíblica no que tange a mudança de vida de cada um dos convertidos. A fé morta, uma das características dela é que ela não impacta diretamente na vida da pessoa na questão de seu fruto do Espírito, arrependimento e fruto de arrependimento. Ou seja, tudo, escute bem, que não leva você a viver uma vida santa, se a sua vida de oração, se ela existir ainda, não levar você a uma vida santa, não é fé verdadeira. Como que nós temos 85 milhões de crentes, e quando você vai conversar com boa parte deles, pergunta, você ora todo dia? Ele diz, não. Nós temos 85 milhões de crentes, você vai conversar com ele e falar, você lê a Bíblia todo dia? Ele fala, não. Você jejum habitualmente? Não. Aí você pega o crente, não lê Bíblia, o crente não ora, o crente não jejuma. O que faz então para ele ser crente? O que levou ele a ser crente? É porque eu levantei a mão um dia na igreja e depois eu me batizei ali, então agora eu sou crente. Veja, qual é a prática, pergunta que eu faço, qual é a prática ou quais são as práticas expiatórias, santificatórias que mudaram a sua vida, que leva você a um cristianismo prático hoje? Ajudar o próximo, boas obras. Santificação, aí nós temos algumas dados que nos santificam, como vida de oração diária. A oração comprovadamente santifica quem ora. Gente, você precisa entender, oração e palavra é uma coisa indispensável, porque se você fala com Deus na oração, Deus fala com você na palavra. Então, quando você ora, você está falando com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Olha que duas práticas indispensáveis. O crente que não ora e que não lê Bíblia, ele está dizendo, não quero falar com Deus. E quando ele não lê Bíblia, ele está dizendo, não quero ouvir a Deus. É grave. A meu ver, é muito grave. E é exatamente por isso que o apóstolo Tiago diz o seguinte, a verdade chega na mente do religioso. Quem é o religioso? É aquele que conhece toda a verdade, mas não pratica. Para Tiago, ele diz o seguinte, a verdade chegou à mente, mas nunca desceu no coração. É aquilo que Jesus chama de fariseu. Por que são chamados de fariseus? Vocês falam uma coisa com a boca e diz outra com o coração. Entendeu o que significa fariseu? Porque o fariseu da época falava uma coisa, vivia outra. Ele orava na frente do povo, mas não orava em casa. Ele jejuava para todo mundo ver, deixava o rosto caído, mas não tinha uma vida santa. Eles eram fariseus porque eles eram mentirosos. Eles eram fariseus porque eles eram religiosos. Eles se preocupavam com o que o povo ia dizer deles, mas não o que Deus ia dizer. Aí Jesus usa o termo, importa obedecer a Deus aos homens. Então, quem é fariseu? Fariseu é toda pessoa que fala uma coisa com a boca e vive outra com a vida. Diz que crê, mas essa fé não é transformada em mudança de vida. Esse é fariseu, religioso. É um erro muito grande, irmãos, pensarmos que apenas dizer que crê em Jesus, professar um credo, uma confissão, isso te faz salvo ou crente em Jesus. Em primeiro lugar, você precisa entender que o apóstolo Tiago, nessas linhas, ele está confrontando dois credos religiosos. O credo do cristianismo e o credo do judaísmo. Agora é a fase que ele está confrontando o credo do cristianismo. O que é o credo do cristianismo? Em Romanos, no capítulo 10. Crer de todo o coração e confessar publicamente
que Jesus é o Senhor. Perceba que o credo do cristianismo é dizer que crê em Jesus de todo o coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, e etc. Credo do cristianismo. O credo do judaísmo é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Esse é o credo de fé do judaísmo. O nosso credo é crer em Jesus de todo o coração. E aqui ele está confrontando essa ideia da pessoa dizer que crê em Jesus porque crê e não muda. O cara vem para a igreja, diz que crê em Jesus, mas continua com amante. Diz que crê em Jesus, mas tem uma vida dupla. Diz que crê em Jesus, mas mente. Diz que crê em Jesus, mas rouba. Diz que crê em Jesus, mas rouba do seu patrão. Se não rouba dinheiro do patrão, rouba tempo. Então você tem de tudo que é tipo na igreja. Marido que grita. Quando você está gritando e maltratando sua mulher, você está pecando contra o corpo de Cristo. A sua mulher representa o corpo de Cristo dentro da casa. Ela representa a igreja. Você precisa entender que você está batendo numa mulher que não é sua. É do Senhor. Você precisa entender que você está cometendo pecados graves. Você está ofendendo o Espírito Santo dentro da sua casa. Uma vez eu gritei com a minha esposa, um gritinho. Sabe um gritinho? E o Espírito Santo falou assim: nunca mais. Ela me representa aqui dentro dessa casa. Sua esposa representa o Espírito Santo dentro de casa. Você precisa entender que eu acho que uns 70% do que ela diz, chamam de instinto, é uma obra do Espírito. Não vou falar mais que 70%, não, senão daqui a pouco ela começa a mandar também na gente. É um perigo falar essas coisas. Gente, você não tem noção. Mas compreenda, irmão, que, olha, a maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você trata seus filhos, como você é no trabalho, mostra muito como você é como crente. Como você é como cristão. A birra de Tiago aqui é que Tiago enfrentava naquela época a mesma coisa que enfrentamos hoje. Os crentes são bons crentes na igreja. Na igreja um santo, em casa um satanás. São péssimos funcionários, péssimos patrões, péssimos maridos, péssimos pais. Irmão, o seu filho aceita a oração sua? O seu filho, se ele tivesse que escolher quem faria o casamento dele, ele escolheria você? O que seus filhos veem? Seus filhos são assustados com um pai truculento? Ou uma mãe fofoqueira, mexeriqueira, toda vez que senta na mesa tem uma história para contar de alguém? Uma mulher goteira, gente, quem aguenta mulher goteira? Você sabia, eu prego isso há muitos anos, eu digo, ninguém casa com a mãe, ninguém se apaixona pela mãe, ninguém dorme com a mãe. Se você virar uma mãe para o seu marido, você perdeu o marido. Se você tratar o seu marido como se fosse dona, mãe, mandona, e as decisões são todas suas, aonde ir comer, o que comprar, aonde ir, qual lugar passar as férias, aí o marido acostuma, fala com a mãe. Se você virar uma mãe para o seu marido, você perde toda a paixão que ele tinha por você, seja sexual, seja de tudo, porque ninguém apaixona pela mãe. Quando você vira aquela mulher xarope em casa, você está virando uma mãe. E trata seu marido como trata seus filhos. Você perdeu o marido. Perdeu o amante. Aqui, anota esse conselho infalível que você está tendo aqui. A gente que lida no ministério vai conversar com os casais. Não, ela é muito mandona. Eu nunca vi um marido falar assim: ai, pastor, minha esposa é tão mandona, eu amo tanto isso. Irmã, deixa eu te falar uma coisa grave. Se você atravessar a linha entre um conselho, uma sugestão ou uma ordem,
você está atravessando a linha da desobediência bíblica, que é quebrar um princípio bíblico do sacerdócio dentro de casa. O marido é um sacerdote. Pastor, ele não é sacerdote ainda, você tem que orar para que seja. Quando você quebra esse princípio do sacerdócio dentro de casa, todo o resto dá errado, porque a casa está em desobediência a Deus. Isso também serve para os maridos, que não acha ruim quando as mulheres tomam decisões e mandam não, que exime eles de algumas responsabilidades. Então, tem uns maridos que não acham ruim. Exime eles da responsabilidade de tomar decisões. Mulher também não ama, ela perde a alegria completa em homem frouxo. Em homem moleque, em homem menino, em homem que, faz você que sabe. Você que sabe, você que sabe. Por isso que muitos lares precisam ser restabelecido o quê? O sacerdócio masculino. E o que mais? O poder de santificação que tem uma mulher. Que é isso que a Bíblia nos ensina. Ela vai santificando a casa, ela vai edificando a casa, ela vai mudando a casa, ela vai transformando a casa. E o marido dando sustento, cuidando. O problema hoje, é isso que eu falo. Eu estou pregando isso aqui. Alguns vão ficar impressionados, mas não vão mudar. Porque tem gente que não muda, se acostuma. E é exatamente isso que irritava o apóstolo Tiago. Porque ele via que, irmão, é um desgaste para um pastor tão grande você passar anos pregando e o povo tendo os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Ano após ano, o mesmo problema. Os mesmos problemas. Mas, gente, ainda nisso? Essa fé aí, ó, não é fé. É fé morta. Entenda uma coisa. Entendimento intelectual, conhecimento intelectual, não é fé salvadora. A fé que não produz vida, que não gera transformação, é uma fé morta. Se você crê em Jesus, você precisa entender que o cristianismo, 75% é doutrina prática. Está lá no Sermão do Monte. Em 3 capítulos, 118 versículos, 53 doutrinas. 75% é de como você deve viver. 75% não é sobre teologia. É prática. Quem bebe não vai beber mais, quem mente não vai mentir mais, quem rouba não vai roubar mais, ele vai ter um arrependimento. Quem era ruim em casa vai mudar completamente. Irmãos, agora está uma onda tão grande dentro das igrejas, a gente prega por aí, eu e meu filho, e é uma época de verão. Misericórdia. Você tem que pregar olhando para o teto assim, ó. Que está forrada à frente assim, ó, de sensualidade. É uma falta de respeito com Deus, em primeiro lugar. Uma falta de respeito com o pregador, em segundo lugar. A mulher senta aqui com a saia curta e vai trocando pernas. Assim. Uma vez, eu me irritei, mas na igreja dos outros, eu me irritei. Só trocar as pernas, para lá, para cá. Tirei o paletó, fui lá, desci, joguei nas pernas e falei assim, e voltei a pregar. Não perceberam ainda que é pedra de tropeço para as pessoas caírem. E sabe o que me espanta? Que hoje você falar de vestuário é um tabu tão grande que você é cancelado, você apanha as tortas e as direitas. Mas vê se pode. Vê se tem cabimento. Você não iria numa reunião do seu trabalho, numa reunião de network, reunião importante para conseguir um contrato, ou seja, você não iria vestido assim como você se veste na igreja. É
uma falta, gente, presta atenção, uma falta de santidade tão grande na igreja. É lamentável, agora estão cantando música secular em cima do púlpito. Termina um louvor, entra uma música do Djavan. A menina lá que diz que o evangelho fariseu diz que ela se espelha no Djavan. Um outro lá disse que quem mais fala com ele espiritualmente depois de Jesus é o Cazuza, pastor. Ah não, gente, além de ser ruim para chuchu, porque é ruim. Não, a igreja está nesse ponto. Então o cara está tocando aqui, pregando, daqui um pouco, sem querer ele solta um palavrão. Sabe por quê? Porque fala antes, costumou falar, aí solta. Ou seja, chegou um ponto de ter um nível muito baixo de moralidade. E aí as igrejas lotadas e gigantes, mas não está refletindo isso na mudança de cidade, mudança de nação. Sabe por quê? Porque só vai mudar o mundo o crente cheio do Espírito Santo. O crente que teve a sua vida transformada. O crente que teve a sua casa transformada, ele vai levar essa transformação para fora das paredes. É esse tipo de pensamento que o apóstolo Tiago ataca. As igrejas estão cheias de gente que dizem uma coisa e vivem outra coisa. Qual é o nome disso? Fé morta. Qual o efeito que tem essa fé? Nada. Em segundo lugar, a fé morta é uma fé meramente intelectual. Neste ponto, Tiago fala no verso 14 de Tiago 2, que a pessoa consente com a verdade, mas não é transformada pela verdade. No verso 14, Tiago faz uma pergunta: pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Eu preciso te dar um adendo aqui nesse texto aqui que é importante. Por muito tempo, muitos teólogos tentaram tirar a carta de Tiago da Bíblia. Martim Lutero lutou em todas as instâncias possíveis para tentar tirar a carta de Tiago da Bíblia. Por quê? Por causa desse texto, que ele diz assim, ó, de que adianta, irmão, alguém dizer que tem fé sem obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Eles estão dizendo aqui que Tiago está pregando uma justificação por obras. E eles estão dizendo que Tiago e o apóstolo Paulo estão degladiando na teologia, porque Paulo defende a salvação somente por meio da fé. E aqui no caso, segundo o que alguns falam, é que o apóstolo Tiago está defendendo aqui a salvação por meio de obras e fé, mas não é verdade. Vou te explicar. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. O contratexto, ou o texto anterior, ele vai falar da ajuda aos pobres. O irmão passar necessidade, o irmão não ter o que comer, e ele disser, estou com fome, e você disser, vou orar por você. Olha só, Tiago não está atacando justificação pela fé. Ele está atacando a imbecilidade de um camarada que olha para alguém e fala assim, você está com fome? Vou orar por você. Aí Tiago diz, que adianta isso, orar para um cara que está com fome? Tiago era muito prático, e ali ele está na prática. O camarada está com fome, com frio, com sede. O que você tem que fazer por ele? Dar comida. Mas o que os crentes faziam? Vamos orar pelos pobres. Tiago não está falando, porque veja, há dois tipos de justificação. Justificação diante de Deus e justificação diante dos homens. A palavra justificação, gente, é aceito e inocente. Então, se eu sou justificado, eu fui aceito e inocentado por Deus. O apóstolo Tiago diz que essa justificação, Romanos 1,17, ela é por meio da fé. Por que é por meio da fé? Jesus é o santo, Jesus é o inocente, eu sou o culpado, mas eu fui justificado por causa de Jesus. O apóstolo Tiago não está falando de justificação perante Deus. Ele está falando de justificação perante homens, por isso que ele usa as obras. O que Tiago está querendo dizer? Adianta chegar para um incrédulo e dizer assim, ó, eu sou crente. E aí? Eu jejum. E aí? Eu oro todo dia. E aí?
Tiago está dizendo que a maneira do ímpio te aceitar é vendo você fazer caridade. Porque agora a justificação que Tiago está pregando é uma justificação perante os homens. Eles têm que ver o que eu faço. Não adianta dizer, olha, eu sou santo, hein? Só dizer isso para as pessoas. Deus vê que você foi justificado. Deus vê que você é de oração. Deus vê que você é de jejum. Mas o ímpio, ele só vai crer que você tem Deus se ver você fazendo boas obras. O nome disso é justificação perante os homens. Os homens te aceitam. E justificação perante Deus. Deus te aceita por meio de Jesus. Está entendido aí? E aí quando o Tiago diz assim, por acaso, a fé poderá salvá-lo? Qual fé que Tiago está atacando que pode salvá-lo? Lembra do texto, ele está falando de uma fé morta. E ele está dizendo, essa fé pode te salvar. Ele não está falando da fé verdadeira que salva. Ele está atacando a fé sem obras. A fé morta. Então veja, não há um contraponto aqui entre Tiago e Paulo. Paulo fala de justificação pela fé, Tiago fala de justificação pelas obras. Paulo fala de justificação perante Deus, Tiago fala de justificação perante os homens. Tiago está dizendo aqui que um tipo de fé não é fé salvadora, e ele está confrontando, dizendo, semelhante fé. A fé aí que você diz que salva, poderá te salvar? Claro que não. Ainda no verso 14, Tiago diz, que proveito há? Alguém disser que tem fé, e se as obras não comprovam, vou te explicar isso aqui, isso é muito importante. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Você precisa entender esse ponto muito importante na salvação e nas obras. O texto diz assim, pois vocês são salvos pela graça mediante a fé. Primeiro ponto, ninguém aqui é salvo porque crê em Jesus. Presta atenção. Você não é salvo pela sua fé. A Bíblia não diz que você é salvo por fé. Ela diz que você é salvo pela graça, mediante a fé. Deixa-me te explicar. A graça é a causa meritória da salvação. E a fé é a causa instrumental da salvação. Significa que eu sou salvo pela obra de Jesus, porque Jesus fez, por aquilo que Ele fez, e por meio da fé eu me aproprio dessa tão grande salvação que é pela graça. O texto aqui não diz que você é salvo por fé. Leia. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Vê você que a fé é instrumento e a graça é mérito. Mais do que isso, quando o termo diz, isto não vem de vós, é dom de Deus, não está falando, presta atenção nisso que eu vou dizer, da salvação. Perdão, não está, é isso mesmo, da salvação, está falando da fé. Porque o contexto é sobre fé. E o apóstolo Paulo está dizendo, essa fé, veja bem, falando da salvação, essa fé não vem de vós, é dom de Deus. Você entende o que eu estou falando? Compreende? Continua o texto, presta atenção. Olhe bem esse texto. Não por obras, para que ninguém se glorie. É nessa parte que eles falam que Tiago e Paulo estão se degladiando. Não estão. Tiago está falando de uma coisa, Paulo está falando de outra coisa. Quer ver? Vamos lá. O verso 10 é muito poderoso. Porque somos criação de Deus, criadas em Cristo Jesus. Agora, olha a preposição. Gente, quando você estuda, faz uma especialização teológica, você passa a ver a Bíblia de uma forma diferente. No meu caso, eu amei apologética, que é ensinar a Bíblia de forma doutrinária. E diz assim, ó, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para
fazermos boas obras. Olha para mim, não está dizendo que você é salvo por fazer boas obras. Está dizendo que você é salvo para fazer boas obras. Efésios 1:4 diz a mesma coisa, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Jesus diz a mesma coisa, vos escolhi para dar fruto. Veja, você não foi escolhido porque deu fruto. Você não foi salvo porque teve obras. Você não foi eleito por ser santo. Você é eleito para ser santo. Você é salvo para fazer obras. Você é escolhido para dar fruto. Percebeu? Ou seja, funciona assim. Eu sou salvo pela graça e não pode ter adição de obras. E acabou. As obras não provam que eu sou salvo, a não ser que eu sou salvo antes das obras. Funciona assim, ó. As obras não podem me salvar, mas a ausência das obras podem provar que você não é salvo, porque você é salvo para elas. Ou seja, toda salvação é seguida de uma missão. Eu sou salvo para realizar obras. Se eu não realizo obras, eu não estou mostrando pelos frutos que sou salvo. O cristianismo é prático. É prática. Se eu não guardo de falar mal do irmão, de murmurar, se eu não guardo de mentira, não guardo de pecados grosseiros, eu estou provando que eu não sou salvo. Essa obra não vai poder me salvar. Vou te dar 2 exemplos importantes. Eu estava vendo o seriado do Silvio Santos, com a Cenoura Bravanel. Vocês podem assistir, é muito bom. E o Silvio, ele deu casa para todos os funcionários. O que Silvio pensava? Como é que eu posso dar casa para as pessoas se quem trabalha comigo não tem casa? Então ele inventava um negócio, gente, aquele negócio de roda-roda que dá as casas, dá carro lá, as bolinhas e tal. Ele punha umas bolinhas no bolso dele. E ficava no bolso dele. Quando rodava lá, a pessoa ganhava lá um abacaxi. Tinha que ganhar 4 abacaxi. Igualzinho que ganhou para ganhar a casa. Se ganhasse 3, era um carro. Se ganhasse 2, era outra coisa. Então ele tinha o bolso dele cheio de abacaxi. E quando a menina dava para ele o abacaxi, ele vai, jogava um outro e pegava aqui. Eu fiquei assustado com isso. Quando ele foi, mudava as bolinhas. Mas ele não mudava para as pessoas perderem. Nenhuma delas, está lá na série, conseguia ganhar uma casa. Ele dava as bolinhas para elas ganharem a casa. Você entende o que eu estou falando? Eu fiquei chocado com isso. Quando o Edir Macedo foi comprar a Record era dele também, ele tinha a Record e o SBT. Ele não queria vender, porque ele não gosta de desfazer das coisas dele e tal, um judeu. Aí alguém chegou e falou assim, Silvio, é um pastor que quer comprar para propagar a palavra de Deus. Eu falei, quem que é? Vamos supor que a Record era 40 milhões, ele vendeu por 5. Deu. É para pastor? Deu. Isso que Silvio fazia não pode ser creditado na salvação dele. Ou seja, ele não pode chegar no céu porque faz esse tipo de coisa. E por que ele não pode? Porque ele não pode comprar a salvação. Se as obras fossem contabilizadas, as pessoas diziam, eu tenho que entrar no céu. Só rico ia entrar. Não, eu posso entrar, eu dei isso, eu dei aquilo outro. Ninguém. Esse fato de a obra não salvar ninguém, ele nivela todos a uma coisa só. Tem que crer em Jesus para ser salvo. Pobre, rico, todo mundo. Tem, nivela. O Faustão também dava casas para os funcionários. Agora tem gente achando ruim do Faustão conseguir implante. Agora foi do rim, né? Do rim, 2 vezes cirurgia. Quando já se viu, não sei o quê, o cara deu 130 casas para gente que não tinha onde morar. Será que esse moço não merece um coração? Alguém que faça uma caridade, uma boa obra por ele. O problema é que as pessoas não sabem. Então, por exemplo, como que funciona isso? Silvio, Faustão, é os que eu sei. Como que funciona? Se eles não entregarem a vida a Jesus, não tem conversa. Porque ninguém pode comprar a salvação.
Mas vamos supor que eles entregam a vida a Jesus. O que eles fizeram de bom passa a ser contado agora. Deus vai lá no passado e começa a contabilizar tudo de um por um, de um por um, de um por um, e joga dentro da salvação dele. É como ele vai viver na eternidade. Deus é justo. Você percebeu? Aí Deus passa a contabilizar as suas boas obras. Agora, se você tem Jesus e é praticante de boas obras, Deus pega as suas obras e contabiliza dentro da sua salvação, para que você viva na eternidade, angariando das suas boas obras. Aí você vai viver de acordo com as suas boas obras. É fantástico ou não é? Bom, vou concluir aqui. Essa parte eu sei que muita gente gostaria que chegasse rápido nela, é a fé dos demônios. Eu confesso aos irmãos que é uma parte estranha, mas está na Bíblia. No verso 19 de Tiago 2, observamos o que o apóstolo Tiago fala da fé dos demônios. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem que existe um só Deus. Mas pior, eles creem e tremem. Gente, esse texto é importante. Porque depois de Tiago atacar a prática de fé dos cristãos, quer dizer que crê em Jesus, ele agora ataca a prática de fé dos judeus. Na verdade, ele não ataca a prática, ele ataca a falsa prática. A fé morta é a fé que atinge o intelecto. Porém, a fé dos demônios atinge o intelecto e as emoções. É fato aqui que os demônios têm um estágio avançado de fé, superior ao nosso, superior ao de muitos crentes. A fé dos demônios, gente, mencionada aqui por Tiago, não é uma fé meramente intelectual do tipo eu creio em Jesus. É uma fé intelectual e emocional, porque está ali a palavra tremem. Tiago diz que os demônios creem e tremem. Portanto, crer e tremer não é também uma experiência salvadora. Por que você é crente? Eu sou crente porque eu creio em Deus. O que mais? Porque eu me emociono tanto com os cânticos. Porque eu me emociono tanto com as pregações. Porque eu amo ir na igreja. Gente, quem foi o pastor de Lúcifer? Responda bem alto. E a igreja? O céu. Quem foi o pastor de Adão? Deus. E a igreja? O Éden. Quem foi o pastor de Judas? O pastor de Lúcifer era Deus. E mesmo assim, no lugar mais perfeito do mundo, o camarada dividiu a igreja e levou consigo a terça parte dos anjos. Estão entendendo o que eu estou falando? O pastor de Adão foi Deus, morava num jardim santo, e mesmo assim, ele caiu e trouxe pecado a toda a sua raça. O pastor de Judas era Jesus. Tem gente que fala assim, pastor, gente sai da igreja, gente não sei o quê. Jesus não faria isso. Jesus perdeu todo mundo em menos de 3 anos. Tinha 25 mil membros, ficou com 11. Dos 11 correu um, ficou só um na cruz. Do um que só ficou na cruz correu, ficou sozinho com o Zezinho de Arimateia e a Maria. Quem olhar para o ministério de Jesus vai dizer assim, que fracasso o ministério de Jesus. Não sobrou ninguém. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é muito grave do Senhor. Nós não conhecemos uma pessoa salva pelo conhecimento que ela adquire. Eu, há um tempo atrás, agora não, pregando em alguns eventos, encontrei alguns pregadores de confissões tradicionais que creem, são tradicionais nos dons, mas liberais na doutrina. Terminaram de pregar e foram para o camarim, daqui um pouco pede licença e vai lá e acende um cigarro. Deu descer o hotel, no saguão do hotel está lá, ou o cantor, o pregador com uma latinha de cerveja. E sobe para pregar. Nosso Deus, sei que é
ela vive. Tiago 2:18. Porém, tem uma pergunta interessante aqui no texto. No que os demônios creem? Primeiro, os demônios creem em um só Deus. Veja que até aqui a fé dos demônios é correta. Eles creem em um só Deus. Tem muitos crentes que não creem assim, você sabia? Essa semana um crente, um crentinho, na internet, pastor, disse pregando assim. O diabo, gente, olha o que eu vou dizer. Tem gente que vai pensar que estou defendendo o diabo. Um dia eu fui na igreja e teve um pastor que pensou que estava defendendo o diabo. O diabo não comete muitos pecados que muitos crentes cometem. Primeiro, não tem demônio ateu. Eles creem em um só Deus. Tem gente ateu. Falando o homem ganha do diabo. Não tem demônio agnóstico. Não tem demônio animista. E pasmem, tem um monte de igreja ecumênica, mas não tem demônio ecumênico. Ele não ora para outro Deus. Ele não faz ecumenismo. Eu tenho uma mensagem sobre ecumenismo por título: o pecado que o diabo não comete. Não tem demônio dizendo, vamos juntar todo mundo aqui, cada um ora para o seu Deus e vamos orar. Mas tem crente ecumênico, não tem? E nem por isso nós vamos levar o diabo para casa. Nem pela sua teologia o diabo está salvo. Sabe por quê? Isso aqui prova uma coisa grave, que você pode estar com Deus em doutrina e com o diabo em conduta. Você pode saber tudo de Deus e praticar tudo do diabo. Haja vista que o maior teólogo do Brasil é um teólogo ateu. Leonard Boff é ateu e o maior teólogo do Brasil. Os demônios creem em Deus e creem de maneira certa. Porém, essa fé dos demônios não pode salvá-los. Segundo, os demônios creem que Jesus é Deus. Em Marcos 3, do 11 ao 12, pode pôr, vemos os demônios prostrando e prestando adoração a Jesus Cristo. Sempre que os espíritos imundos vinham, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus. Olha que adoração poderosa. Você está vendo? Os demônios creem que Deus é um só. Os demônios creem e adoram, gente. Gente, o Deus, o seu Deus, é o Deus do diabo também. Não pense você que é porque o diabo está no inferno que ele não tem um Deus. Deus é Deus de vivos e de mortos, de anjos e demônios, dos céus, da terra, embaixo da terra, Filipenses 2,6. Todos no céu, na terra e no inferno dizem que Jesus Cristo é o Senhor. Onde é que os demônios estão agora? De acordo com o Apocalipse, eles ficam 24 horas diante de Deus nos acusando. Então ele vai na igreja. Terceiro, os demônios creem na existência do inferno. Em Lucas 8:31, nós vemos os demônios sabendo que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Portanto, os demônios não duvidam da existência do inferno. Essa palavra abismo ali é a palavra para inferno, onde eles foram lançados em Isaías 14, versículo 12, também em Gênesis, no capítulo 2. É o abismo onde saem os demônios, né? O texto de Apocalipse diz que Apolion será solto desse abismo, né? Então você vê os demônios olhando para Jesus e falando, não nos manda para o inferno, não nos manda
para o abismo. Você sabia que tem um monte de crente que não acredita mais na existência de inferno? Ou seja, é uma teologia Shopee. Tipo assim, você olha assim, ó, as coisas chinesas, você olha assim, que lindo, que maravilhoso. Com um mês você tem que parar para ver se era maravilhoso. Ué. Diferente dos japoneses, né? Os demônios têm uma teologia perfeita, crê que Jesus é Deus, crê na existência do céu, crê na existência do inferno, crê que Deus só tem um, só existe um, mas eles estão perdidos eternamente. Isso nos indica duas coisas. Uma fé meramente intelectual, no caso dos cristãos, nos colocam, uma fé meramente intelectual, nos colocam piores do que os demônios. E uma fé intelectual e emocional apenas nos colocam no patamar de um demônio. Então, qual é a fé verdadeira? Pastor, até agora eu ouvi um negócio aí, eu não sei nem qual é a minha fé mais, agora está feio o negócio. Como é que eu posso saber se minha fé é boa, se minha fé não é boa? Fé salvadora. Teologicamente falando, a fé salvadora ela é acentuada por 3 palavras. Gente, agora preste muita atenção. Para você saber se sua fé é verdadeira, você tem que tentar entender essas 3 palavras aqui, ó, que eu vou falar. Essas 3 palavras compõem aquilo que nós chamamos de fé verdadeira. Primeira palavra, notia. Notia significa conteúdo. Está dentro da palavra fé. Ascensus. Ascensus significa concordância. Terceira palavra, fidúcia. Fidúcia significa confiança. A palavra fidúcia é onde veio fé, né? Onde você recebe a palavra fé. Então, a verdadeira fé inclui 3 palavras. Olhe lá, intelecto, emoção e prática. Intelecto, emoção e prática. Vamos lá. Intelecto, emoção e prática. Isso significa que o conteúdo da fé é a verdade de Deus. Esse é o conteúdo. E eu recebo essa fé e confio nela. E agora sou transformado por isso. Vê? Nós temos 3 situações na fé que se não tiver isso na sua vida, não é fé verdadeira que você está tendo. Então, por exemplo, eu digo que isso aqui é santo. Eu estou tendo fé que é santo. Um pedaço de madeira ou qualquer outra coisa. Mas no que isso pode transformar a minha vida na prática? Nada, porque é morto. Não existe. Agora, a fé em Jesus, ela precisa do conteúdo. A fé vem por ouvir a palavra, o conteúdo é a palavra de Deus. Ela precisa também receber isso de forma sensível, poderoso. Isso é amar a Deus de todo o coração. O camarada falou assim, que você não precisa ser sensível ao Espírito Santo. Como é que você vai amar a Deus sem sensibilidade? Não tem como ter amor sem ser sensível. A palavra sensível e a palavra amor são sinônimos. Você vira um cidadão desse, que amor que você sente pela sua esposa infeliz? Você não é sensível? Porque se a Bíblia me manda amar a Deus de todo o coração, ela fala que tem que haver sensibilidade. E, em terceiro lugar, eu preciso ter em prática, ou seja, ser transformado pelas verdades que eu aprendi de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Então, ele descreve a fé oferecendo vários pontos. Primeiro, a fé verdadeira está fundamentada apenas na palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. A fé verdadeira está fundamentada apenas no que Deus diz e mais nada. Para isso, Tiago cita 2 exemplos. Primeiro, Abraão, segundo Raabe. 2 pessoas totalmente diferentes. Abraão, amigo de Deus. Raabe, amiga dos inimigos do povo de Deus. Abraão, homem piedoso. Raabe, prostituta. Abraão, judeu. Raabe, gentio. Por que que ele mostra essas 2 pessoas? Para ele mostrar que a fé não faz distinção.
Abraão, um santo homem, Raabe, uma prostituta. Abraão creu em Deus, foi salva. Raabe creu em Deus e foi salva do mesmo jeito, sendo prostituta. Isso nos ensina que a fé está trazendo você para Jesus. E quando você crê, todo o seu passado é esquecido. Deus não vai te perguntar, e aí, você é prostituta? Você é isso, aquilo, outro, mas tem que ser mudado. Tem que ser mudado. Tem que ter mudança. E se você não alcança essa mudança, você tem que pedir para o Espírito Santo te ajudar. Ele vai te ajudar.